Introdução. Quando tiver uma oportunidade, saia e admire o universo. É melhor fazer isso à noite, é claro, mas, mesmo quando o único objeto celestial discernível é o sol do meio-dia, o universo está sempre ali, à espera de nossa atenção. Acredito que erguer os olhos basta para nos ajudar a mudar de perspectiva. A visão sobre nossas cabeças é mais majestosa à noite, mas não se trata de uma qualidade do universo. Melhor dizendo, é uma qualidade da humanidade. Na confusão das preocupações diurnas, a maioria de nós passa boa parte das horas atenta ao que está a poucos metros de distância. Quando pensamos no que está acima de nós, quase sempre é porque estamos preocupados com o clima. De noite, porém, nossas preocupações terrestres tendem a diminuir e a grandeza da Lua, das estrelas e da Via Láctea, e para os mais afortunados, o rastro de um cometa ou de um satélite passando se torna visível através dos telescópios de quintal ou mesmo a olho nu. O que vemos quando nos damos ao trabalho de olhar para o alto inspirou a humanidade desde os primeiros registros históricos. De fato, recentemente passou a ser presumido que pinturas rupestres feitas há 40 mil anos por toda a Europa mostram que nossos ancestrais distantes acompanhavam as estrelas. De poeta a filósofos, de teólogos a cientistas, no universo encontramos provocações para o assombro, para a ação e para o avanço da civilização. Afinal de contas, foi o surgimento do campo da astronomia que impulsionou a revolução científica de Nicolau Copérnico, Galileu e Isaac Newton, que removeu a Terra do centro do universo físico. Esses cientistas não foram os primeiros a defender uma visão um pouco mais autodepreciativa do nosso mundo, mas, ao contrário, de filósofos e teólogos predecessores, eles se valiam de um método hipotético baseado em evidências que desde então tem sido o parâmetro do avanço civilizatório. Passei a maior parte da minha carreira sendo rigorosamente curioso a respeito do universo. Direta ou indiretamente, tudo além da atmosfera terrestre se enquadra no escopo do meu trabalho diário. No momento em que escrevo este livro, ocupo o cargo de chefe do Departamento de Astronomia da Universidade de Harvard. Sou diretor fundador da Black Hole Iniciativa de Harvard, diretor do Instituto de Teoria e Computação de Harvard, Centro de Astrofísica, presidente do Conselho de Física e de Astronomia da National Academia, membro do Conselho Consultivo da Plataforma Digital Einstein, Visualize o Impossível, da Universidade Hebraica de Jerusalém, e membro do Conselho Consultivo da Presidência dos Estados Unidos para Ciência e Tecnologia, em Washington, D.C. Eu tenho a sorte de trabalhar ao lado de tantos acadêmicos e alunos excepcionalmente talentosos enquanto tecemos considerações sobre algumas das interpretações mais profundas do universo. Este livro confronta uma dessas interrogações profundas, sem dúvida a mais importante de todas. Estamos sozinhos? No decorrer do tempo, esta pergunta tem sido formulada de diferentes formas. Será que a vida na Terra é a única existente no universo? Será que os seres humanos são os únicos com uma inteligência senciente em toda a vastidão do espaço e do tempo? Uma forma melhor, mais precisa de formular esta pergunta seria:
em toda a vastidão do espaço e durante toda a existência do universo, existe ou existiram outras civilizações sencientes que, como a nossa, exploram as estrelas e deixam evidências de seus feitos? Creio que, em 2017, o nosso sistema solar foi atravessado por evidências endossando a hipótese de que a resposta para esta última pergunta é positiva. Sim, neste livro examino essas evidências, testo a hipótese e questiono quais seriam as consequências se os cientistas dessem a elas o mesmo crédito que dão a conjecturas sobre supersimetria, dimensões extras, a natureza da matéria escura e a possibilidade de um multiverso. Mas este livro também faz outra pergunta, uma que, sob certos aspectos, é ainda mais difícil. Tanto nós, cientistas, quanto leigos, estamos prontos? A civilização está pronta para enfrentar o que vem depois de aceitarmos a conclusão plausível tirada a partir de uma hipótese baseada em evidências de que a vida terrestre não é a única e que talvez nem seja particularmente impressionante? Temo que a resposta seja não e que a prevalência do preconceito seja motivo de preocupação. Como ocorre em muitas profissões, também na comunidade científica se evidenciam modismos e conservadorismo ao confrontar aquilo que é pouco familiar. Uma parte desse conservadorismo deriva de um instinto louvável. O método científico encoraja a cautela razoável. Fazemos hipóteses, reunimos evidências, testamos essas hipóteses diante das evidências disponíveis para, em seguida, refinar a hipótese ou reunir mais evidências. Os modismos, no entanto, podem desencorajar a consideração de determinadas hipóteses e o carreirismo pode orientar atenção e recursos para certos assuntos em detrimento de outros. A cultura popular não ajuda. Os livros e os filmes de ficção científica com frequência retratam a inteligência extraterrestre de um modo que a maioria dos cientistas considera risível, ou seja, meio que ridículo. Os alienígenas destroem cidades na Terra, roubam corpos humanos ou tentam se comunicar conosco por meios tortuosamente oblíquos. Sejam entidades benéficas ou maléficas, os alienígenas em geral possuem uma sabedoria sobre-humana e dominam a física de um modo que lhes permite manipular tempo e espaço para atravessar o universo. Às vezes, até mesmo um multiverso, num piscar de olhos. Com essa tecnologia, eles frequentam sistemas solares, planetas e até bares da vizinhança, repletos de vidas sencientes. Com o passar dos anos, passei a crer que as leis da física não se aplicam em dois lugares, nas singularidades e em Hollywood. Do ponto de vista pessoal, não aprecio a ficção científica quando ela viola as leis da física. Gosto de ciência e gosto de ficção, mas apenas quando ambas são honestas, despretensiosas. Do ponto de vista profissional, me preocupa que as representações sensacionalistas dos alienígenas tenham dado origem a uma cultura popular e científica na qual é aceitável rir de muitas discussões sérias sobre a vida extraterrestre, mesmo quando as evidências indicam com clareza que esta é um assunto que merece ser tratado. De fato,
é um que deveríamos tratar agora mais do que nunca. Somos a única vida inteligente no universo? As narrativas da ficção científica nos preparam para esperar por uma resposta negativa e que chegará com grande impacto. As narrativas da ciência tendem a evitar inteiramente a pergunta. O resultado é que os seres humanos estão muitíssimos mal preparados para um encontro com uma contrapartida extraterrestre. Depois que os créditos são exibidos, quando saímos do cinema e olhamos para o céu noturno, o contraste é chocante. Sob nossas cabeças vemos um espaço praticamente vazio, aparentemente sem vida, mas as aparências enganam. E, para nosso próprio bem, não podemos permitir que esse engano persista. Em Os Homens Ocos, um poema no qual medita sobre a Europa pós Primeira Guerra Mundial, o poeta Eliot reflete que o mundo expiraria com um gemido e não com uma explosão, como no conflito anterior, até então o mais mortal da história da humanidade. Mas talvez por minha mais antiga paixão acadêmica ter sido a filosofia, eu possa encontrar mais do que desespero na imagem evocativa de Eliot. Encontro também uma opção ética. O mundo expirará naturalmente e com toda certeza com uma explosão. Dentro de cerca de 7 bilhões de anos, nosso Sol, de 4,6 bilhões de anos, se transformará em uma gigante vermelha, cuja expansão liquidará toda a vida da Terra. Isso não se discute, nem se configura como uma questão ética. A questão ética que encontro em Os Homens Ocos de Eliot não resolve em torno da extinção do planeta, que é uma certeza científica. Ela diz respeito à extinção da civilização humana e talvez, de fato, de toda a vida terrestre, que é menos garantida. No entanto, o nosso planeta se encaminha para uma catástrofe. A degradação ambiental, a mudança climática, as pandemias e o risco sempre presente de uma guerra nuclear são apenas algumas das ameaças mais familiares que enfrentamos. De inúmeras maneiras, preparamos o cenário para o nosso próprio fim. Ele pode vir com uma explosão, com um suspiro, ou mesmo com ambos, ou com nenhum dos dois. No momento, todas as opções estão em jogo. Que caminho escolheremos? Essa é a questão ética no poema de Eliot. E se a metáfora de Eliot sobre o fim também for válida para determinados princípios, e se a resposta para a pergunta "estamos sozinhos" se apresentasse, mas fosse sutil, fugaz, ambígua, e se precisássemos empregar ao máximo os nossos poderes de observação e de dedução para sermos capazes de discerni-la, e se a resposta para essa pergunta guardasse a chave de outra pergunta que fiz, aquela que conjectura se e como a vida terrestre e nossa civilização coletiva será extinta. Nas páginas que se seguem, considero a hipótese de que tal resposta foi dada para a humanidade no dia 19 de outubro de 2017. Levo a sério não apenas a hipótese, mas também as mensagens que ela contém para a humanidade, as lições que podemos vislumbrar a partir dela e algumas das consequências que podemos resultar de nossos atos ou omissões diante desses aprendizados. Embora possa parecer que ir atrás de respostas para as perguntas feitas pela ciência, desde as origens da vida até as origens de tudo o que existe,
é um dos esforços humanos mais arrogantes. A busca em si é um ato de humildade. Medida por todas as dimensões, cada vida humana é ínfima. Nossas realizações individuais são visíveis apenas como a soma do esforço de muitas gerações. Repousamos todos sobre os ombros de nossos antecessores, e nossos próprios ombros devem escorar os esforços daqueles que virão. Quando perdemos isto de vista, agimos por nossa conta e risco, e esse risco se estende aos que virão. Existe humildade também em perceber que, quando temos dificuldade em compreender o universo, a culpa está no nosso entendimento e não nos fatos ou nas leis da natureza. Tomei conhecimento disso ainda muito jovem, quando tendia a seguir o estudo da filosofia. Quando comecei a estudar a física, essa noção voltou à tona e passei a apreciá-la mais inteiramente quando me tornei astrofísico, de um modo um tanto acidental. Na adolescência, fiquei impressionado com os existencialistas e a atenção que devotam ao indivíduo que enfrenta um mundo aparentemente absurdo. Como astrofísico, estou ciente que minha vida, na verdade, a vida como um todo, é medida pela vasta escala do universo. Descobri que, se encarados com humildade, tanto a filosofia quanto o universo inspiram a esperança de que podemos progredir. Isto exige a devida colaboração científica entre todos os países e a adoção de uma perspectiva verdadeiramente global, mas podemos progredir. Também creio que, às vezes, a humanidade precisa de um empurrãozinho. Notaríamos se evidências de vida extraterrestre aparecessem no nosso sistema solar? Se esperamos o estrondo de espaçonaves desafiando a gravidade e cruzando nosso horizonte, corremos o risco de perder com o som sutil de outras chegadas. E se, por exemplo, essa evidência for uma tecnologia inerte ou extinta, o equivalente talvez ao lixo de uma civilização de 1 bilhão de anos. A seguir, apresento um experimento mental que proponho aos alunos que frequentam meu seminário para calouros em Harvard. Uma nave alienígena pousa em Harvard e os extraterrestres deixam claro que são amistosos. Fazem uma visita, são fotografados nos degraus da entrada da biblioteca e tocam o pé da escultura de John Harvard, como fazem tantos turistas terráqueos. Depois se viram para os anfitriões e os convidam a embarcar em sua nave para uma viagem só de ida até seu planeta de origem. É um tanto arriscado, reconhecem os convidados, mas qual é a aventura que não tem riscos? Você aceitaria a oferta? Faria essa viagem? Quase todos os meus alunos respondem afirmativamente. A essa altura, mudo o experimento. Os alienígenas permanecem amistosos, mas desta vez informam aos amigos humanos que, em vez de voltar para o planeta de origem, seguirão viagem passando pelo horizonte de eventos de um buraco negro. Mais uma vez, é uma proposta arriscada, com toda certeza, mas os alienígenas têm bastante confiança no modelo teórico do que os aguarda e estão dispostos a seguir. O que os alienígenas querem saber é o seguinte: vocês estão prontos? Fariam esta viagem?
Quase todos os meus alunos responderam que não. As 2 viagens são só de ida. As 2 envolvem destinos desconhecidos e riscos. Então, por que as diferentes respostas? O motivo mais citado é: o primeiro modelo de viagem, os estudantes ainda conseguiriam usar os celulares para compartilhar as experiências com amigos e familiares, pois, embora os sinais levassem anos-luz para alcançar a Terra, eles acabariam chegando. Uma viagem que passa pelo horizonte de eventos de um buraco negro, porém, garante que nenhuma selfie, nenhuma mensagem de texto, nenhuma informação, por mais espetacular que fosse, seria transmitida. Então, uma dessas viagens produziria curtidas no Facebook e mesmo no Twitter. No entanto, a outra, com certeza, não. Nesse momento, lembro aos alunos que, depois de olhar pelo telescópio, Galileu declarou que evidências não se importam com aprovação. Isso se aplica a qualquer evidência, seja ela aprendida em um planeta distante ou do outro lado do horizonte de eventos de um buraco negro. O valor da informação não está no número de joinhas que ela obtém, mas no que fazemos com ela. Aí faço uma pergunta que muitos estudantes de Harvard acreditam saber a resposta. Será que nós, seres humanos, somos os garotos mais espertos do bairro? Antes que possam responder, eu acrescento: olhem para o céu e percebam que a resposta depende um bocado da resposta que dão a uma das minhas perguntas favoritas. Estamos sozinhos? Contemplar o céu e o universo que se oculta por trás dele nos ensina a humildade. O espaço cósmico e o tempo têm escalas imensas. Existem mais de 1 bilhão de trilhões de estrelas parecidas com o Sol no volume observável do universo. E mesmo o mais sortudo de nós vive apenas 1% de 1 milionésimo do tempo da vida do Sol. Mas perseverarmos, a humildade não deve nos impedir de tentar conhecer melhor nosso universo. Pelo contrário, ela deve nos instigar a sermos mais ambiciosos, a fazer perguntas difíceis que desafiam nossos pressupostos e a ir atrás das evidências com mais rigor e menos preocupação com curtidas. A maior parte das evidências sobre as quais este livro se debruça foi coletada em 11 dias, a partir de 19 de outubro de 2017. Foi esse o tempo que tivemos para observar o primeiro visitante interestelar de que temos conhecimento. A análise desses dados, combinados com observações adicionais, estabelece nossa interferência sobre este objeto peculiar. 11 dias parece pouco, e não há um cientista que não gostaria que tivéssemos conseguido coletar mais evidências. Mas os dados que obtivemos são substanciais, nos permitem inferir muitas coisas e vou detalhar cada uma delas nas páginas deste livro. Mas todos os que estudaram esses dados concordam em um aspecto. Comparado a todos os outros objetos estudados por astrônomos, este visitante em questão era exótico. E as hipóteses oferecidas para explicar todas as peculiaridades observadas no objeto são igualmente exóticas. Proponho que a explicação mais simples para tais peculiaridades é: o objeto foi criado por uma civilização inteligente que não é da Terra. É uma hipótese, claro, mas totalmente científica. As conclusões que podemos tirar, porém, não são unicamente científicas, nem as ações que podemos executar à luz de tais conclusões.
Isso se dá porque minha simples hipótese desemboca em algumas das perguntas mais profundas que a humanidade já tentou responder. Perguntas que foram encaradas pelas lentes da religião, da filosofia e do método científico. Elas resvalam em tudo que tem qualquer importância para a civilização humana e para a vida, qualquer que seja ela, no universo. Em nome da transparência, deixo claro que alguns cientistas consideram minha hipótese ultrapassada, fora da ciência dominante, até mesmo perigosamente mal concebida. Mas o erro mais escandaloso que podemos cometer, creio eu, é não examinar essa possibilidade com a devida seriedade. Deixe-me explicar. Capítulo 1. Sentinela avançada.